Hoje a gente vai mergulhar num universo que é ao mesmo tempo um super alimento e um super negócio. Estou falando dos microgreens ou micro-hortaliças, como chamamos por aqui. Então, o que estamos vendo aqui? Isso são os famosos microgreens. Pense bem, são plantinhas bem jovens colhidas com só alguns centímetros de altura. E elas estão ganhando o mundo, da alta gastronomia à agricultura urbana. O motivo? São uma bomba de nutrientes e, o melhor de tudo, dá para cultivar o ano inteiro em qualquer cantinho. Tá, muito legal. Mas vamos ao que interessa, né? A pergunta de $1 milhão, principalmente para quem tá de olho num novo negócio é: isso dá dinheiro? Vale mesmo a pena? Ok, então se preparem, porque os números são de cair o queixo. Peguem este exemplo da Scintilla Farms, uma fazenda especialista lá na Califórnia. Uma única bandeja de brotos de ervilha custa, para eles, uns $2,70 para produzir. E sabem por quanto eles vendem para os chefes? Até $80. 80! A margem de lucro é uma coisa absurda, não é? Para a gente entender como se chega nesse resultado, nosso papo de hoje vai ser assim. Começamos com a pequena revolução verde, depois passamos para a montagem da microfazenda, da semente ao superalimento, falamos de cultivo e colheita, da dúvida entre solo ou sem solo e terminamos com a recompensa dos microgreens. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo, certo? O que exatamente faz essas plantinhas tão pequenas serem um negócio tão grande? O que define o microgreen e por que todo mundo está falando deles? A definição é bem interessante porque mistura ciência com o dia a dia. A academia chama de novo alimento fresco e funcional, mas traduzindo para o bom português, quer dizer que estamos colhendo a planta bem no comecinho da vida dela. É nesse ponto que ela está no auge, com a maior concentração de nutrientes. O resultado é um sabor super intenso e um valor nutricional gigante, tudo num pacotinho bem pequeno. Beleza, agora vamos para a parte prática. Mãos à obra. Afinal, o que é preciso para montar uma pequena fazenda de microgreens dentro de casa, tipo numa garagem ou num quarto sobrando? Olha, a estrutura básica é mais simples do que parece. Segundo o pessoal da Scintilla Farms, estamos falando de 6 coisas essenciais. Primeiro, luz, de preferência de LED, que é mais econômica. Depois, uns ventiladores para fazer o ar circular e não dar mofo. Aí vem as estantes, para a gente aproveitar o espaço para cima. Um jeito de regar, que pode ser com uma mangueirinha que faz neva, o solo ou algum outro material para plantar e, claro, as bandejas. E tá aí, ó. É assim que a coisa toda fica na prática. É um sistema vertical, bem compacto e que produz muito. E a grande sacada da luz artificial é essa. A produção não tá nem aí pro clima lá fora. Pode chover, fazer sol, a fazendinha funciona o ano todo, garantindo uma grana entrando sempre. Certo, a estrutura tá pronta. E agora a gente vai pro plantio. E olha, presta atenção, porque o segredo do sucesso começa exatamente aqui, na hora de preparar as bandejas direitinho. Esse processo tem 3 passos que são chave. Primeiro, peneirar a terra para ela ficar bem soltinha, sem aquelas pelotas. Segundo passo, encher a bandeja. E aqui tem um detalhe bem legal. A altura da terra muda dependendo da semente. Semente grande, tipo ervilha, terra mais baixa. Sementinha pequena, terra mais alta. Faz todo sentido, né? E por último, é só nivelar e dar uma apertadinha na terra para ela virar uma base firme. Todo esse trabalho de peneirar e depois prensar a terra tem um motivo muito importante. É para garantir que a semente vai ficar bem abraçadinha pelo solo. Esse contato direto é o que faz a germinação acontecer do jeito certo. A hora de semear também tem seus macetes. Sempre borrife água na terra antes de jogar semente. A quantidade de sementes é uma arte. Se colocar pouca, desperdiça espaço. Se colocar muita, pode dar mofo. Tem que achar o equilíbrio. E aqui vai uma dica de ouro, hein? Semente grande, tipo ervilha ou girassol, deixe de molho de um dia pro outro. A germinação vai ser muito mais rápida. Sementes na terra, tudo certo. Agora começa a fase de crescimento. E é aqui que entra uma técnica que, quando a gente ouve pela primeira vez, parece meio maluca, mas funciona que é uma beleza. Olha isso, a grande sacada é essa. Depois de plantar, se coloca peso em cima das sementes. É isso mesmo? Tijolos numa bandeja. Parece que vai esmagar tudo, né? Mas é o contrário. Essa pressão força a raiz a crescer para baixo com mais força, procurando espaço. O resultado são plantas muito mais fortes e retinhas. É uma daquelas coisas que não fazem sentido, até fazerem todo sentido. E essa tabela mostra perfeitamente que não existe uma fórmula única. Cada microgreen tem sua própria receita, digamos assim, a quantidade de semente, a altura da terra, o tempo para ficar pronto, tudo muda. Olha só, um mix de rabanete fica pronto em 9 dias. Já o coentro pode levar quase um mês, é outro jogo. Chegou a hora da colheita. E aqui, o segredo é precisão. A faca tem que estar muito afiada. O lance todo é fazer um corte limpo, sabe? Sem amassar os talinhos. Isso não é só pra ficar bonito, não. Um corte limpo aumenta absurdamente o tempo que o produto dura na prateleira, porque a plantinha não fica perdendo água. Beleza, agora vamos para uma daquelas grandes decisões que todo produtor de microgreen precisa tomar. A gente vai de solo ou sem solo? Basicamente, as opções são usar uma terra preparada ou usar umas alternativas, tipo umas mantas de fibra. Vamos colocar os dois lado a lado. O solo, a terra, geralmente é mais barato e segura melhor a água. E dá pra fazer suas próprias misturas. Já as mantas, elas entregam um produto final super limpinho, sem nada de terra, o que muitos chefes adoram. E são mais leves, mais fáceis de lidar. No fim das contas, a escolha vai depender muito de pra quem se vai vender e de como é a logística do negócio.
E com isso, a gente chega na reta final. Vamos ver o produto prontinho para venda e pegar umas dicas de ouro para quem está pensando em começar nessa jornada. Olhe só o resultado de todo esse cuidado. Um produto que, acredite se quiser, tem uma vida útil incrível. Se a colheita e a embalagem forem feitas direitinho, os microgreens duram semanas na geladeira. Semanas! Para um restaurante, para um chefe, isso é um diferencial gigantesco. É uma segurança que poucos produtos frescos oferecem. E para quem se animou e está pensando em começar, o conselho do pessoal da Scintilla Farms é muito pé no chão. Comece pequeno, não tente abraçar o mundo. A sugestão deles é dominar umas 3 a 5 variedades. É muito mais jogo do que tentar cultivar dezenas de tipos de uma vez. O segredo é foco e consistência. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa capacidade de produzir um alimento super nutritivo num espaço mínimo o ano inteiro e ainda por cima com uma lucratividade alta, isso é muito mais que só uma modinha de restaurante. A pergunta que fica no ar é: será que essa pequena revolução verde que pode acontecer num quarto vago não pode ser uma parte importante do futuro da nossa comida?